Sejam bem-vindos, estrategistas! Você quer desvendar os mistérios e segredos dos deuses egípcios? Prepare-se para uma jornada épica pelo mundo antigo, onde poder, intriga e batalhas divinas se encontram. Hoje embarcaremos numa viagem através do tempo para explorar os fundamentos da mitologia egípcia, uma das culturas mais enigmáticas e influentes da história. Você já se perguntou como os antigos egípcios explicavam a criação do universo? Ou como deuses como Ra, Horus, Osíris, Sete, Anubis e Bastet moldaram a organização do cosmos e a própria civilização? Nesta narrativa, vamos mergulhar desde o surgimento do universo, a partir do caos primordial, até as lutas épicas e os rituais que garantiam a ordem divina. Por que o Sol era tão reverenciado? Qual o significado da eterna batalha entre a ordem e o caos? E como as rivalidades entre os deuses influenciaram os rituais, as crenças e a própria noção de justiça? No princípio, antes de tudo existir, havia aí apenas o caos primordial, um oceano sem limites, onde a escuridão imperava. Deste caos, o primeiro pedaço de terra a emergir das águas, o Benben, a pedra primordial que representava a montanha sagrada. Em meio a esse ambiente caótico, uma bela flor de lótus desabrochou, trazendo consigo a luz e anunciando o início da criação. O desabrochar do lótus simbolizava o despertar da vida, a separação da luz da escuridão e o surgimento da ordem no universo. Esse mito fundacional reflete a crença egípcia de que a criação é cíclica e que o renascimento está sempre ao alcance, mesmo após os períodos mais sombrios. Após o surgimento do Benben e o desabrochar do lótus, o universo começou a se organizar. Na tradição heliopolitana, surge Atum, o Criador Supremo. Atum emergiu do caos primordial, simbolizado pelas águas infinitas do Nun. Em seu estado original, ele representava o princípio absoluto, uma força autogeradora que existia antes de qualquer outra entidade. Com sua vontade criativa, Atum realizou o ato de autogeração. Ele se criou a partir de si mesmo e, a partir desse poder, deu origem aos primeiros deuses. Dos seus próprios esforços surgiram Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Esses dois deuses formaram a base para a organização do cosmos, pois Shu e Tefnut seriam responsáveis, respectivamente, por separar e sustentar os elementos essenciais do universo, permitindo a emergência de outras divindades e, consequentemente, a criação de um mundo ordenado. Entre os deuses, destaca-se Ra, o deus Sol, cuja presença irradia a força vital e a ordem do universo. Ra também era visto como o primeiro ser, da mesma forma que Atum, ele autocriou-se. Em muitas tradições, Ra é considerado uma manifestação solar de Atum ou até mesmo uma forma de Atum. Ra presenteou a terra com inúmeras dádivas, desde os animais sagrados, como o touro e o leão, até a criação do majestoso rio Nilo, cuja inundação anual simboliza a fertilidade e o ciclo eterno da vida. Ra era responsável por trazer a luz e, consequentemente, a vida à terra. Sua energia vital possibilitava o crescimento das plantas e a fertilidade dos campos, especialmente em uma cultura tão ligada ao ciclo anual do Nilo. Durante sua jornada noturna, Ra enfrentava Apófis, ou Apep, uma gigantesca serpente que representava o caos e a desordem. Essa batalha constante simbolizava a luta eterna entre a ordem, representada pela luz, e o caos, representado pela escuridão. Sua presença garantia que o equilíbrio entre as forças naturais fosse preservado, o que era fundamental para a estabilidade do mundo e para o ciclo de criação e renovação. Entretanto, mesmo com a autoridade incontestável, Raia guardava receios quanto ao surgimento de uma nova geração de deuses que poderia desafiar a ordem estabelecida.
Com Shu e Tefnut já estabelecidos, o próximo passo na criação foi a formação dos elementos que comporiam o mundo físico. Shu e Tefnut deram origem a duas entidades divinas, Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Após isso, com os elementos básicos estabelecidos, o próximo passo foi a união de Nut, a deusa do céu, e Geb, o deus da terra. Dessa união, entre Geb e Nut, nasceram os deuses que moldariam a mitologia: Ísis, Néftis, Osíris e Sete. Apesar da supremacia de Ra, uma premonição antiga anunciava que os descendentes de Nut e Geb, representados por Ísis, Néftis, Osíris e Sete, poderiam um dia desafiar o reinado dos deuses estabelecidos. Esse temor despertava a inquietação e simbolizava a inevitabilidade das transformações, onde a ordem sempre precisa lutar contra a desordem para se renovar. Ra, atento a cada sinal, tentou adiar ou impedir o surgimento dessa nova linhagem. Desde os primórdios do mundo, os deuses Nut, a deusa do céu, e Geb, o deus da terra, deram origem a uma linhagem divina poderosa. Dentre seus filhos, Osíris emergiu como o mais sábio e benevolente. Escolhido para governar o Egito, ele trouxe à humanidade o conhecimento essencial para a construção de uma civilização próspera. Ensinou aos homens a agricultura, a domesticação dos animais, a irrigação dos campos férteis do Nilo e os segredos da arquitetura. Introduziu as leis que mantinham a ordem, os rituais funerários que garantiam a passagem para a vida após a morte e o conhecimento da medicina, que curava doenças e fortalecia os corpos dos mortais. Ao seu lado estava Ísis, sua esposa e rainha, uma deusa de poderes incomparáveis, guardiã da magia, da cura e da maternidade. Era a protetora dos faraós e dos mortos, garantindo que a ordem cósmica fosse mantida. Representada com asas abertas em posição de proteção, Ísis não apenas sustentava a harmonia no mundo divino e mortal, mas também era a personificação do amor e da sabedoria. Porém, enquanto Osíris governava as terras férteis do Egito, seu irmão, Sete, olhava para tudo isso com olhos cheios de inveja. Sete, deus do deserto, das tempestades e do caos, era uma figura ambígua na mitologia egípcia. Representado com uma cabeça de animal desconhecido, possuía traços alongados, orelhas altas e um focinho curvado. Ele simbolizava tanto a destruição e a desordem, quanto a força necessária para enfrentar ameaças externas. Em algumas tradições, era visto como o protetor do Egito contra inimigos, mas seu coração carregava um ódio profundo por Osíris. A cada colheita farta, a cada louvor entoado ao seu irmão, Sete, sentia-se mais humilhado. Ele governava apenas as terras áridas e estéreis do deserto, onde os ventos cortantes e as tempestades de areia castigavam os viajantes. Em sua mente, não era justo que Osíris recebesse todo o amor dos homens e dos deuses, enquanto ele, um filho igualmente divino, fosse relegado à sombra. Assim, o ressentimento de Sete cresceu, transformando-se em um plano sombrio que mudaria para sempre o destino dos deuses e dos homens. Em um grande banquete, em homenagem a Osíris, Sete arquitetou um plano traiçoeiro. Com astúcia e crueldade, ele ofereceu um magnífico ataúde, adornado com inscrições e símbolos enigmáticos que aparentava ser um presente de honra. Durante o banquete, Sete anunciou que aquele que coubesse perfeitamente no caixão poderia tê-lo como presente. Ao se acomodar no ataúde, Osíris foi surpreendido quando Sete selou-o e o lançou nas águas turbulentas do Nilo. Esse ato de traição fraterna transformou a água, antes símbolo de renovação, num veículo de destruição, dando início a um conflito que abalaria os alicerces do cosmos. Desta forma, Sete tomou o trono do Egito. Ísis,
devastada pela perda de seu marido, partiu em uma jornada incansável para encontrar seu corpo. Eventualmente, descobriu o paradeiro do caixão e conseguiu recuperá-lo. No entanto, ao saber que Osíris estava de volta ao Egito, Sete novamente interveio. Dessa vez, ele desmembrou o corpo de Osíris em 14 partes e espalhou os pedaços por todo o território egípcio, tentando impedir qualquer possibilidade de ressurreição. Mesmo diante dessa atrocidade, Ísis não desistiu. Com a ajuda de sua irmã Néftis e do deus Anubis, ela percorreu o Egito, coletando cada fragmento do corpo de Osíris. Com seus poderes mágicos e os rituais funerários adequados, Ísis conseguiu trazer Osíris de volta à vida por tempo suficiente para conceber seu filho, Horus, que mais tarde vingaria seu pai e travaria uma guerra contra Sete pelo trono do Egito. Da união sagrada entre Ísis e o ressuscitado Osíris, nasceu Horus, o deus falcão, destinado a vingar seu pai e restaurar a ordem perdida. A batalha entre Horus e Sete transcende o embate físico, sendo uma luta simbólica entre luz e escuridão. Horus empregava táticas que simbolizavam a renovação da justiça, enquanto Sete recorria a emboscadas e artimanhas para explorar qualquer fraqueza. Em um episódio marcante, Horus teve seu olho ferido, um acontecimento que viria a ser representado pelo mítico Olho de Horus, símbolo de renascimento, cura e proteção. Ao longo da disputa, intervenções divinas, especialmente de Ísis, buscavam mediar o conflito, mas a rivalidade entre os dois deuses permaneceu, demonstrando a complexidade das emoções divinas e o embate entre ordem e caos. Entre os deuses que mais intrigam, Anubis tem o papel central de guardião dos mortos, garantindo que a passagem entre a vida e o além ocorra com justiça e ordem. Após a traição de Sete e a destruição de Osíris, Anubis ajudou Ísis a recolher os fragmentos do corpo do deus e a realizar os rituais de mumificação, essenciais para que a passagem para o outro mundo fosse sagrada. No tribunal divino, Anubis presidia o julgamento das almas com uma autoridade solene, em um ambiente carregado de mistério e reverência. O coração do falecido, considerado o repositório de suas emoções, ações e intenções ao longo da vida, era cuidadosamente pesado contra a pluma etérea de Maat, símbolo da verdade, da ordem e da justiça cósmica. Esse ritual não era uma simples medição, mas um confronto carregado de significado. Se o coração pesava mais que a pluma, revelava-se que a alma estava imersa em transgressões, egos inflados e desequilíbrios morais acumulados, tornando-se incapaz de suportar o fardo de seus próprios pecados. Nesses casos, a balança inclinava-se dramaticamente e o destino da alma era selado por Amit, a devoradora, uma entidade temível que, em um ato inexorável, consumia o coração, apagando a existência da alma e condenando-a a um vazio eterno sem possibilidade de renascimento. Por outro lado, se o coração era leve e a balança se equilibrava perfeitamente com a delicada pluma de Maat, isso indicava que a pessoa viveu em harmonia com os princípios da verdade e da justiça, guiada por virtudes que equilibraram suas falhas e imperfeições. Tal equilíbrio permitia que a alma prosseguisse sua jornada para uma nova forma de existência, resplandecendo na eternidade e alcançando a paz que o cosmos reservava aos justos. Para encerrar o panteão, encontramos Basté, a deusa que protege os lares e mantém a ordem espiritual tanto no mundo humano quanto no divino. Basté era uma das deusas mais veneradas do panteão egípcio, associada à proteção, ao amor, à fertilidade e, paradoxalmente, também à guerra. Originalmente, era retratada como uma leoa feroz, simbolizando seu papel como uma guerreira implacável que defendia o Egito
contra inimigos e espíritos malignos. No entanto, com o tempo, sua imagem foi suavizada, sendo representada como uma mulher com cabeça de gato, ou às vezes como um gato doméstico, refletindo seu lado protetor e maternal. E assim, chegamos ao fim dessa incrível jornada pelo universo dos deuses egípcios. Exploramos juntos a criação a partir do caos, a ascensão de Ra, os conflitos trágicos entre Osíris e Sete, a vingança e o renascimento de Horus, além dos intensos confrontos que definiram a ordem e a desordem no cosmos. Se você se encantou com esses contos, repletos de simbolismo, paixão e batalhas épicas, fique atento, estrategista. Se você gosta de vídeos sobre história, mitologia, lendas e muito mais, saiba que preparo conteúdos de alta qualidade todas as semanas. A única forma de não perder nenhum detalhe é se inscrever no canal e ativar as notificações. Para os apaixonados por esses temas, tem um vídeo que conta toda a história do Egito em apenas 10 minutos. O link está disponível na descrição. Compartilhe-se o vídeo com amigos que amam histórias épicas e continue acompanhando para mais conteúdos incríveis. Que os ensinamentos dos deuses egípcios e a lição de que a ordem nasce da luta e que o renascimento é sempre possível inspirem você a buscar a luz, a verdade e a justiça em sua própria jornada. Até o próximo vídeo. Lembre-se, o conhecimento é a chave para desvendar os maiores mistérios da humanidade.